e que é um assunto bem interessante. Nós vamos entender um pouco mais o momento em que Jesus caminha sobre as águas e chega até o barco onde estão os apóstolos e, Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas também, até um determinado momento em que ele afunda e pede ajuda de Jesus, que estende a mão e leva de volta Pedro para o barco. Esse episódio sempre chama muita atenção das pessoas e, para muitos ainda, isso se configura aquilo que a gente chamaria de um milagre. Olha, como é possível alguém caminhar sobre as águas? Obviamente que existe uma lei, a lei da gravidade, que nos atrai e a gente afundaria. Todo mundo sabe disso. Como foi possível Jesus caminhar sobre as águas e, inclusive, Pedro, sob a influência de Jesus, também ter conseguido inicialmente caminhar antes de afundar? E o que isso significa nas nossas vidas, né? Porque eu acho que a gente tem que tentar fazer uma releitura do conteúdo que nós temos lá no Evangelho para os nossos dias, para a nossa vida hoje. Não vamos ter a pretensão de achar que nós vamos, então, ir na represa, no mar, em qualquer superfície aquosa, e a gente vai pôr o pé em cima da água e que a gente vai querer caminhar sobre as águas. Né? Não vamos fazer uma interpretação a tal ponto literal assim e deixar de lado tudo aquilo que essa passagem pode representar para as nossas vidas. Então vamos estudar juntos aqui. Muito bacana, porque essa passagem acontece logo depois da primeira multiplicação dos pães. E acontece, eu vou pedir para apagar a luz, que eu acho que vai ficar melhor, por favor. Ela acontece num lugar muito famoso, lá onde Jesus pregou, onde Jesus vivia na época, que foi o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré. Então, esse lago, a gente está vendo uma imagem aí de satélite, lá em Israel, ele tem, na verdade, é um grande lago, ele tem 14 quilômetros, na sua maior extensão de um lado a outro, e 24 quilômetros, na sua maior extensão, 14 no menor comprimento. E era uma região densamente habitada, então a gente tinha várias aldeias ao redor desse lago, chamado Mar da Galileia também. Obviamente que a atividade principal ali era a pescaria, então a gente viu Jesus em vários momentos pregando à beira do lago, se deslocando entre essas pequenas aldeias durante a sua passagem aqui, e a gente vai presenciar esse fato de Jesus caminhando sobre as águas exatamente nesse local. Como eu falei para vocês, ele aconteceu esse episódio, logo após a primeira multiplicação de pães e peixes, que está lá relatada no Evangelho. Então, ao final da tarde, depois de acontecer a pregação de Jesus, segundo o relato do Evangelho, haviam 5.000 pessoas ali ouvindo Jesus, e no final da tarde elas estavam famintas, de fome mesmo, material. E teria acontecido, então, essa famosa primeira multiplicação. Jesus teria multiplicado pães e peixes para alimentar aquela população de 5.000 pessoas. No fim da tarde, depois que aconteceu tudo isso, Jesus então pediu, no relato do Evangelho, diz assim, Jesus ordenou para que os discípulos entrassem no barco e fossem para a outra margem. E ele se retirou para orar sozinho numa região isolada ali, mais montanhosa, logo imediatamente próximo do lago. Esse fato de Jesus se retirar em vários momentos do Evangelho para orar sozinho, a gente lê isso com uma visão interessante, porque provavelmente Jesus precisava desses momentos. Você imagina, o tempo todo, a partir do momento em que ele começou a sua jornada de pregação, ele estava cercado de multidões, de pessoas que queriam lá a cura, que queriam uma palavra, que queriam um atendimento. Então Jesus foi e atendeu a todos, sempre com atenção e carinho. Mas dá para imaginar que ele muito provavelmente sentia essa necessidade de ter aqueles momentos mais reservados,
ou com grupos ainda menores dos próprios discípulos, ou nesses momentos em que ele se retirava para fazer as suas preces, as suas orações, para se refazer, muito provavelmente, aí, né, de toda aquela solicitação tão intensa que ele tinha das pessoas. E os discípulos, então, eles entram no barco e vão para a outra margem. Mas o relato do texto do Evangelho diz o seguinte, que eles foram, né, começaram a remar na direção do próximo ponto no fim da tarde. A gente acredita que essa referência de tempo em torno das 6 horas da tarde. Tá? Para você atravessar esse lago remando num barco pequeno, imagine só, eles deviam estar num grupo ali de 12 pessoas, pouco mais talvez, e o meio de deslocamento era realmente remar. Tá? Em torno de 2 a 3 horas você conseguiria atravessar essa distância. Mas o relato do Evangelho diz que Jesus acabou indo ter com eles, caminhando sobre as águas, na 4ª vigília da noite. E eles, né, tem um relato lá no Evangelho, teriam conseguido remar até esse momento só uns 5 quilômetros. Eles estavam menos da metade. Por quê? Porque havia um vento muito forte, que eles chamavam de vento contrário. Então você imagina que você remar, mas contra a direção do vento forte. Essa referência de tempo, 4ª vigília da noite, era uma divisão que eles faziam realmente de tempo lá na época, principalmente depois que houve a invasão e o domínio dos romanos lá sobre os judeus. Então eles dividiam a noite em 4 vigílias. Tá? A primeira vigília começava às 6 horas da tarde e eram períodos de 3 horas. Eles chamavam a primeira vigília da noite, de verdade. A segunda vigília, das 21 às 24 horas. Eles chamavam de noite fechada. Terceira vigília era das 24 às 3 horas da manhã. Eles chamavam esse período de cantar do galo. Né? Vamos lembra que Pedro recebeu uma advertência de Jesus? Ele falava assim, olha, quando Jesus foi preso, Jesus falou assim, olha, você vai me negar 3 vezes antes do cantar do galo. Era uma referência a essa divisão de tempo. E a última vigília, a 4ª vigília da noite, das 3 às 6 horas da manhã, que eles chamavam então de alvorada, quando o dia ia amanhecer, ou simplesmente manhã. Então veja bem que Jesus foi ter com os discípulos no barco na 4ª vigília, que era um horário avançado da madrugada, hein? Depois das 3 horas da manhã. Ele ficou sozinho na sua meditação, na sua introspecção, todo esse tempo. E os discípulos que estavam no barco, remando para chegar do outro lado, eles estavam super cansados, dá para imaginar, porque se eles saíram em torno de 6 horas da tarde e até as 3 da manhã eles estavam remando, né, provavelmente eles estavam ali num processo de exaustão física. Muito bom. Quando Jesus se aproximou caminhando sobre as águas do barco, dá para imaginar também a reação dos discípulos, né? Porque eles estavam no meio da noite, super cansados e com um vento muito forte. Né? O texto é bem claro, as águas açoitavam o barco. O barco tinha risco, inclusive, de afundar. Não era uma tempestade de chuva, mas era um vento muito forte. E quando eles viram aquela pessoa caminhando sobre as águas na direção deles, eles acharam primeiro que era um fantasma. Será que a gente não acharia também? Porque lá no meio da noite, do escuro, você vê alguém caminhando sobre as águas na sua direção, né, vai dar um medinho, né? Acredito. Né? Mas eles, né, consideravam sempre assim, na tradição, você ver um fantasma, que seria um espírito desencarnado, era uma tradição de mau agouro, de azar. Isso era visto assim como sempre uma coisa, um sinal de algo ruim que iria acontecer. Então eles ficaram com medo. E, né, alguns comentadores aí desse trecho dizem até de uma forma meio brincalhona, qual foi a reação daqueles
fortes e rudes pescadores. O que vocês acham que eles fizeram em primeiro lugar quando eles viram aquilo que eles achavam que era um fantasma? O texto diz assim: eles assustaram-se e gritaram com medo. Né? Eram homens rudes, né? Sem muita instrução, eram homens da terra que viviam da pesca, a maioria deles, pelo menos, estavam acostumados com a pescaria no lago, eles sabiam dessas flutuações climáticas, dos ventos fortes, do vento contrário, mas eles gritaram com medo. E Jesus se aproximando, né? A primeira frase que Jesus diz é assim, olha, não tenham medo, tem de bom ânimo, ele diz, sou eu. E aí a gente começa a ver que quem se destacou nesse episódio foi o apóstolo Pedro. Pedro, que era meio impulsivo por natureza, a gente vai ver ainda mais um pouquinho, ele chega e fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Então, olha que interessante, o Pedro escutou Jesus falando, olha, não tenham medo, sou eu. Mas ele não acreditou. Ué, mas como? Andando sobre a água? Né? Como é possível? Então ele falou assim, então, se você é o Jesus mesmo, manda eu ir aí ter com você. E Jesus respondeu, vem. Tá bom? Essa é a sequência do relato. O que eu acho interessante para a gente começar já entendendo um pouquinho mais nos seus detalhes desse episódio do Evangelho. Curiosamente, o apóstolo Pedro, foi o único que se dirigiu a Jesus. Os outros todos estavam a tal ponto atemorizados que eles nem quiseram falar, ou não tinham coragem de falar, enfim. E o Pedro foi, né, nesse primeiro momento também, o mais corajoso, porque ele falou, olha, então se você é o Jesus, capaz de multiplicar pães e peixes e fazer tudo o que a gente tem visto, me manda ir aí até você, que aí eu acredito que é você. Então, num primeiro momento, ele teve essa coragem de sair do barco, pôr o pé para fora e ir até Jesus. Então eu pergunto para vocês, você sairia do barco? Nessa situação? Escuro de noite, depois de estar remando por horas contra um vento forte, você vê um vulto ali que fala que é Jesus, mas você não sabe, e Jesus fala, então vem. Você colocaria o pé para fora do barco? Será que a gente teria essa confiança? Será que a gente teria essa fé nesse primeiro momento? E ele teve. E ele saiu. E ele começou a andar sobre as águas. Né? O relato do Evangelho é bem claro, olha, ele também conseguiu andar sobre as águas. Mas o que aconteceu? Ele sentiu o vento forte daquele momento, teve medo e começou a afundar. E aí começou a gritar de novo, né? Porque ele começou a falar, então, Senhor, me salva. Jesus foi lá, tomou ele pelo braço, segurou na mão, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Que interessante, né? Que poder tinha Jesus, inclusive, sobre os elementos da natureza. Porque esse episódio não é o da tempestade acalmada. Tá? A gente teve um outro momento em que Jesus estava no barco dormindo. Vocês lembram disso? E aí começou aquela tempestade, eles falaram assim, ó, nós vamos morrer todo mundo, porque não vai salvar ninguém, essa tempestade vai virar o barco. E aí eles foram lá acordar Jesus, e Jesus então, né, dá uma ordem e a tempestade se acalma. Aqui é um outro episódio. Tá? Aqui não tem tempestade, é só um vento muito forte. Hoje a gente sabe, pela doutrina espírita, que os fenômenos da natureza são comandados e dirigidos por equipes de espíritos. Então, tudo aquilo que a gente acha que é só um fenômeno natural, é um fenômeno meteorológico, climático, tudo, meus amigos, tem uma ordem, tem um comando. Tudo está sob controle, vamos dizer assim. Apesar das nossas ações humanas, né, sobre o clima, tentando desgovernar e prejudicando esse equilíbrio, mas
esses grandes fenômenos, eles são, e os pequenos, tudo é comandado por forças, por equipes de espíritos desencarnados responsáveis por isso. Então você imagina, se Jesus está lá e ordena que se acalme a tempestade, Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Ele conhece mais do que todos juntos, nós aqui, o funcionamento dessas leis que regem os fenômenos naturais do planeta em que nós vivemos. Então, se ele ordena que cesse a tempestade, não que se esteja mudando uma lei, mas esses espíritos obedecem a essas leis, a esse comando de Jesus. E foi assim também aqui, né? Agora, a gente vai entrar rapidamente, só para a gente tentar entender qual é esse processo, como é que Jesus e Pedro conseguiram caminhar sobre as águas, né? Porque se Jesus conseguiu e estava se deslocando sobre a água, era ele pegou Pedro pela mão, era ele mesmo, não era uma aparição, não era um fantasma, não era só uma vidência que eles tinham de Jesus, era Jesus ali, ok? Como que Jesus conseguiu se deslocar e caminhar sobre as águas? Allan Kardec, no livro A Gênese, tem um estudo muito interessante, né, um capítulo sobre os milagres do Evangelho. E lá ele faz uma dupla possibilidade a respeito desse episódio. Ou realmente seria uma aparição de Jesus, ou Jesus estaria fazendo um processo chamado de levitação. O que é levitação? Todos nós já ouvimos isso na televisão, já ouvimos falar, só que a gente sempre vê a levitação ligada a um conceito de magia, de ilusionismo, não é? Você vê um cara lá que ele faz um objeto flutuar no ar, mas é um truque, é uma ilusão de ótica, é um mágico fazendo um ilusionismo. Mas a ciência espírita estuda esse fenômeno da levitação há mais de 100 anos. A gente teve aí grandes pesquisadores que realmente estudaram fenômenos reais de levitação. A levitação é uma anulação da força da gravidade por uma combinação de energias aqui do plano material com fluidos espirituais. Então, por exemplo, se a gente realmente tivesse a possibilidade de ver esse vaso que está aqui na frente, levitar, isso seria possível? Sim. Existem provas, pesquisas que mostram isso. Muito bom. De que maneira esse vaso conseguiria levitar? Do nada? É um milagre? Não. Existe uma lei que pode explicar isso. Um fenômeno de efeito físico, como nós chamamos no Espiritismo. Tá? Como que esse vaso pode erguer? Uma entidade espiritual, um espírito desencarnado, ele pode usar, então, de fluidos, de energias de determinadas pessoas, que são médiums, de efeitos físicos. Esses médiums são capazes de doar uma substância, que nós chamamos de ectoplasma. E essa substância, então, envolve o objeto, e o espírito comanda pela sua vontade esse movimento desse objeto. É um efeito físico, tá? A própria pessoa pode levitar. Isso a gente tem inúmeros relatos, não dentro do Espiritismo, dentro da própria tradição dos santos da Igreja Católica. Né? Pessoas que flutuavam quando entravam em um êxtase religioso. Elas flutuavam. Essa imagem aqui, olha, é um desenho, né, do século XIX. Aqui está representado um cara muito famoso na época, foi conterrâneo de Allan Kardec, né, na mesma época, um médium muito famoso chamado Daniel Douglas Home. E ele fazia assim, demonstrações incríveis, gente, não era charlatanismo. O Daniel Douglas Home, ele flutuava. Ele ia até o teto e abaixava. Ele se deitava e saía por uma janela e entrava pela outra. Então existem relatos assim incríveis disso. Então a levitação, ela pode ser de um objeto, do próprio corpo humano, do indivíduo, e até uma levitação de terceiros. Como a gente viu no caso, Jesus e Pedro. Eles estavam no mesmo mecanismo. Tá? Quero mostrar para vocês aqui, então, só 2 exemplos. Né?
bastante conhecidos na tradição religiosa. Primeiro, Santa Teresa d'Ávila. Essa pessoa, ela, várias vezes, o relato é frequente na história dessa Santa Teresa, de que ela flutuava, ela entrava em êxtase, em oração, em prece, ela flutuava, ela levitava. E o outro, São José de Cupertino, ele foi chamado de Flying Frei, né? O frei voador, porque era também, as pessoas se assustavam, estavam junto dele e ele levitava. E isso tem relatos, né, de comprovação dessas histórias todas. Não é um episódio isolado, mas várias vezes aconteceram. Então, é de se supor que provavelmente o mecanismo através do qual Jesus e Pedro caminharam sobre as águas realmente foi um processo de levitação. Ou seja, Jesus, conhecedor de todas as leis que regem o nosso planeta, ele sabia manipular essas energias e realizar esse processo em si mesmo. E quando Pedro falou, então, se você é Jesus, me faz ir até você, qual foi a resposta de Jesus? Ele falou assim, vem. Quando ele diz vem, ele obviamente envolve o Pedro no mesmo processo energético que está acontecendo ali e é capaz de fazer o mesmo processo com o Pedro junto. Então vamos falar um pouquinho do Pedro, né? Porque esse apóstolo, ele é um apóstolo assim muito querido na tradição religiosa. Não que os outros não sejam, mas a gente teve assim, né? Os evangelistas, né? Mateus, Marcos, João, Lucas não foi contemporâneo de Jesus, mas o Pedro realmente foi uma pessoa que conviveu muito intensamente com Jesus, e ele era uma pessoa que talvez nós atualmente nos identifiquemos muito. Ele era bastante humano, ele tinha as suas falhas, as suas imperfeições, assim como nós temos também, né? Então, na verdade, ele não chamava Pedro. Sabiam disso? Interessante, né? Quando a gente lê e estuda um pouquinho mais essa história lá no Evangelho, ele se chamava Simão. Simão Bar Jonas, né? Simão, filho de Jonas. E foi Jesus que mudou o nome de Pedro. Quando, num determinado momento, vocês vão lembrar disso, ele chama assim, olha, porque o Evangelho foi escrito e eles falavam uma língua que era o aramaico na época. E Jesus mudou o nome, né, dizendo assim, olha, tu és Cefas, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Lembram dessa passagem do Evangelho? Então, quando Jesus fala assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, pedra em aramaico se chamava Cefas, que depois foi traduzido para o grego, que é Petrus, e aí ficou Pedro na tradução nossa em português. Mas ele se chamava Simão. E aí começou Simão Pedro, e a história ficou, né? Nós conhecemos ele mais como Pedro, inclusive. Pedro, meus amigos, foi um apóstolo que conseguiu fazer realmente uma grande transformação na sua vida ao longo dos anos. Conheceu Jesus, conviveu de perto com Jesus, né? Mas ele realmente demonstrou o quanto a gente pode mudar essa fragilidade humana, essa nossa vacilação da fé, de duvidar das coisas, para realmente se transformar num exemplo de crença e de fé inabalável no Evangelho. Ele aceitou realmente a sua condição humana e se transformou nessa pedra, né? Nesse ponto de apoio que foi realmente para toda a história do cristianismo. Pedro era uma pessoa tão comprometida depois, né, com o passar dos anos, que Jesus não estava mais aqui, que ele era o ponto de referência do cristianismo primitivo, né? Segundo o relato, a sombra de Pedro curava os enfermos. Então, era o cara que vivia o Evangelho plenamente. A sombra dele curava os enfermos. Muito bom. Mas o Pedro teve as suas vacilações, vocês concordam? Quero mostrar 3 exemplos só para ver como ele conseguiu vencer todas essas dificuldades, nos trazendo um modelo também de que nós poderíamos vencer, dessa insegurança para a autoconfiança. O exemplo de caminhar sobre as águas mostra bem claramente, né, da dúvida que ele tinha, mas será que é Jesus mesmo? Então
Ele duvidou no primeiro momento se era Jesus. Para a fé. Então Pedro se transformou no exemplo vivo da fé à medida em que os anos foram se passando. As pessoas vinham buscar esse exemplo de fé em Pedro. Da fraqueza para a força, quando ele negou Jesus. Jesus foi preso e as pessoas falam assim, mas você não é o Pedro, que é discípulo de Jesus? Ele falou assim, não sou eu não. Não conheço Jesus. 3 vezes ele negou. Um sinal de, uma fraqueza, de não querer assumir com medo do que poderia acontecer. E depois ele se transformou nesse verdadeiro batalhador do cristianismo. Pedro morreu crucificado e pediu para morrer de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele falava, eu não sou digno de morrer igual Jesus. Força ou fraqueza, num momento assim. Então o cara realmente desenvolveu tudo isso. E finalmente, daquela impetuosidade, que ele era um cara muito impulsivo, muito impetuoso, para uma serenidade. A gente vê no Evangelho, quando Jesus foi preso, qual foi a reação de Pedro? Ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado, do Malcom, lembra? E Jesus foi lá, pegou a orelha e recolocou no lugar, dizendo assim, não, Pedro, se você usar a espada, você vai perecer pela espada. Então ele era muito impetuoso, ele tentava evitar o contato de Jesus com algumas pessoas, enfim, mas foi uma pessoa que realmente se transformou no Evangelho, Quando a gente fala que os discípulos no barco remavam contra um vento, que aqui é chamado de vento contrário, eu acho que a gente tem que trazer isso, então, para uma reflexão das nossas vidas. Isso que eu gostaria muito de que a gente ficasse hoje com isso. Não os detalhes das vigílias, da levitação, mas os discípulos estavam remando num vento contrário. Meus amigos, na nossa vida, a gente rema o tempo todo contra o vento contrário. Que tipo de ventos contrários a gente tem, na nossa vida? As dificuldades de relacionamento entre as pessoas, entre a família, nos nossos relacionamentos amorosos, aqueles momentos de solidão, aqueles momentos de enfermidade, ou mesmo das perdas, quando você perde um ente querido, aquele momento que você acha que você está remando e não consegue chegar do outro lado. Essa é a sensação de remar num vento contrário. E, quando Jesus falou para o Pedro, vem, e ele conseguiu caminhar inicialmente sobre as águas, por que ele afundou? O texto diz, porque ele teve medo, ele olhou ele falou assim, meu Deus, eu estou caminhando aqui e o negócio está assim, O vento forte, a água em movimento, então ele desviou o foco de Jesus. Então, toda vez que, na nossa vida, a gente tira os olhos de Jesus, a gente afunda. No sentido de que a gente sabe, onde manter esse foco. O foco são os exemplos, os ensinamentos, não é o olho físico de Jesus aqui. Para nós é ter o foco daquilo que é o melhor roteiro para a nossa vida, que é o caminho, que são os exemplos que Jesus deixou. Quando a gente desfoca disso, a gente perde aquela referência de equilíbrio que nós tínhamos dessa mensagem maravilhosa, que é o Evangelho, e a gente se perde no meio, das águas turbulentas, da dificuldade, do medo. Por isso que a gente afunda. E um fato interessante que a gente também tem que levantar aqui é o seguinte: Jesus foi até o barco, porque ele sabia que os apóstolos estavam ali naquela dificuldade. Então, quando nós estamos em dificuldades, Jesus vem até nós, no nosso barco da nossa vida, Mas ele não vai lá pegar a gente pela mão e tirar para você caminhar junto com ele. Ele diz assim, olha, você quer vir comigo? Vem. Nós temos que ter essa iniciativa. Nós temos que ter essa vontade, essa decisão. É uma escolha nossa. Então, se a gente quer ter uma vida
diferente, se a gente quer conseguir superar essas dificuldades do vento contrário, Jesus nos chama. A gente tem que confiar, né? Nós estamos falando de fé aqui. Mas nós temos que escolher tirar o pé do barco e ir. Jesus não vai puxar a gente do barco, forçando a saída. Nós é que temos que sair. Esse é um ditado muito famoso, né? Que vocês conhecem, com certeza. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Já ouviram isso? Então, é uma pergunta interessante, né? Jesus sabia que eles estavam lá remando, e a coisa não ia. Eles andaram menos da metade do trajeto. Por que Jesus demorou tanto para ir lá? Meio que socorrer mesmo, porque provavelmente o barco viraria. Porque Jesus também sabia que a gente tem que aprender a remar. A gente tem que aprender a enfrentar as águas turbulentas da nossa vida. Meus amigos, se tudo fosse uma praia tranquila, a gente não cresceria. A gente não aprenderia muitas coisas como nós estamos aprendendo. Não que é só assim que a gente aprende, mas esse é um mecanismo verdadeiro de evolução. Diante da dificuldade, dos problemas que precisam ser resolvidos, nós temos que ir aprender a resolver. E não ficar gritando, Jesus, Jesus, vem me tirar da água. Ele até vem ajudar, mas a gente precisa aprender também a remar, a se equilibrar, a ter a fé, a confiança de que a gente vai caminhar na direção. Né? Dá uma olhada nessa imagem. Isso é um bule, certo? E Jesus, quando o Pedro começou a afundar, ele chamou o Pedro de bule. Vocês lembram? A frase de Jesus? É uma brincadeira. Ele falou assim, homens de pouca fé. Né? O bule de pouca fé. Né? Então, por que duvidastes, homem de pouca fé? Né? E eu penso que nós ainda somos assim. A gente duvida muito. Nós somos bules. De pouca fé ainda. Tá? E a fé, meus amigos, é uma coisa muito bacana. Tem um estudo longo, né? Muito mais do que o nosso tempo aqui. Mas essa é uma frase interessante também. Olha, a fé é assim, olha. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Então, se você ficar esperando o chão para depois pôr o pé, talvez você não esteja confiando, talvez você não tenha realmente uma fé verdadeira. Ter fé não é fazer loucura, mas é você ter a certeza daquilo que você está fazendo e de que Deus vai te ajudar. O Espírito Emmanuel tem uma definição muito clássica de fé, né? No livro Consolador. Pergunta lá, 354. Bacana. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, fé não é só uma questão de conhecimento racional, nem só uma crença ingênua do sentimento, mas é aliar a razão com o sentimento. Então não é dizer assim, eu acredito que tudo vai dar certo. Não, eu sei que tudo vai dar certo. Eu sei que eu vou sair dessa situação difícil. Tenho que fazer a minha parte. Deus está junto comigo. Fé é isso. É essa crença, essa certeza de que as coisas vão caminhar. Então, meus amigos, Jesus nos chama para caminhar sobre as águas. Não fazer como esse indivíduo que se afogou nas águas, né? Falando que ele confiava, que ele tinha certeza que Jesus não ia deixar ele afundar. Não é isso. Caminhar sobre as águas, na nossa vida hoje, de cada um de nós, é isso, é passar pela turbulência. Com fé, com certeza de que as coisas vão dar certo. Né? Então eu gostaria de encerrar essas nossas reflexões só recordando os pontos principais. Primeiro, saia do barco.
Então, se você está ali, o barco às vezes pode ser aquela zona de conforto na nossa vida. A coisa está ali, ó, quase virando, mas a gente fala assim, não largo daqui, não saio daqui, e de repente vira você junto com o barco. Né? Tem momentos em que a gente precisa dar o passo fora do barco. Tá? A gente tem que confiar e falar, a solução está fora do barco na minha vida. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Não uma loucura, mas saber que muitas vezes eu tenho que fazer algo diferente do que eu estou fazendo. Senão a gente continua tendo os mesmos resultados. Né? Não tire os olhos de Jesus. São as lições desse episódio. Tira o pé do barco, mas não tire os olhos de Jesus. Senão você afunda. Mantenha a referência do Evangelho na sua vida. Né? Não uma coisa piegas, de ler o Evangelho. Não, de viver o Evangelho. Terceiro, vá com medo mesmo. Não espere e fale assim, então deixa eu fortalecer a minha fé para só depois eu dar o primeiro passo. O medo, meus amigos, é uma emoção muito primária nas nossas vidas. A gente tem o medo como uma reação de defesa muito grande, de sobrevivência, tá? Mas existem momentos em que você tem que ir com medo mesmo. Confia, a gente vai vencer, com certeza. E por último, o vento vai acalmar. Jesus acalmou o vento. Quando a gente segue e vive isso, os ventos vão se acalmar em algum momento. Tudo vai dar certo. A gente tem que viver, não como uma esperança de poliana, tudo vai dar certo no final, mas porque realmente as coisas são assim. Né? A famosa frase de Emmanuel, Jesus está no leme. Nós vivemos na Terra, no planeta Terra, que parece que está indo para lugar nenhum, ninguém sabe qual é o futuro. Jesus está no leme. Tudo que acontece são os momentos de transição que nós estamos vivendo. Mas tudo caminha realmente para um momento melhor nas nossas vidas. Nós temos que ter fé racional de que isso é assim. Então, eu penso que esse episódio ele nos traz belas lições, vocês concordam? Para a gente entender até o que aconteceu ali, o fenômeno de efeitos físicos que pode ter realmente acontecido. Jesus produziu uma série de fenômenos. Né? Vamos ler a Gênese, onde Kardec estuda e interpreta esses chamados milagres à luz do Espiritismo. Mas, acima de tudo, as lições de Pedro, de fé, de confiança, que a gente tem nessa lição maravilhosa do Evangelho. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês. Vamos estudar mais, vamos ler, ir atrás dessas informações tão bacanas que a gente tem à disposição na literatura espírita, em bons livros à nossa disposição. Muita paz para todos.